Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Prepare-se para mergulhar numa história inacreditável, comovente, transformadora. O sol ainda não tinha nascido quando Noah abriu os olhos naquele pequeno quarto de paredes rachadas e lençóis finos como papel. A brisa da manhã entrava pela janela quebrada, tocando suavemente o rosto da jovem de 19 anos, como se o vento conhecesse sua alma tão sonhadora e inocente. Noah era um encanto silencioso. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam conter universos inteiros de esperança, e seu sorriso delicado carregava um misto de doçura e desejo reprimido, o desejo de um futuro que ela não sabia se teria. Desde pequena, ela sonhava com algo que para muitos era simples, mas que para ela era um milagre distante: ser mãe. Ela não sonhava com joias ou palácios. Sonhava com mãos pequeninas segurando as suas. Sonhava com um lar onde o riso de crianças preenchesse os vazios deixados pela dor. Sonhava em ser chamada de mamãe e ver alguém crescer sob o abrigo do seu amor. Mas na realidade em que vivia, onde as mulheres eram trocadas por dívidas e promessas antigas, sonhar era perigoso. Noah, vem ajudar com a água. Gritou sua tia, do lado de fora. Ela levantou-se apressada, lavou o rosto com a água fria de uma bacia velha e cobriu-se com o xale puído que tanto amava. Ao sair, cruzou com os olhos das vizinhas, algumas com pena, outras com inveja. Noah era bonita demais para aquele vilarejo perdido no deserto. E isso era um problema. Naquela mesma manhã, o destino começou a se mover com um peso profundo e silencioso. Enquanto Noah carregava baldes de água até a casa, dois homens vestidos com roupas finas e turbantes luxuosos desceram de um carro preto que destoava completamente do ambiente de poeira e simplicidade. Um deles, de olhos pequenos e sorriso cínico, caminhou direto até o tio de Noah. O Sheik Malik aceitou o acordo, disse, seco. A jovem será enviada hoje mesmo ao palácio. O contrato foi fechado. E você terá sua dívida perdoada. Noah parou. Sua alma parou. Seus olhos congelaram no instante em que ouviram aquelas palavras. Ela seria dada em casamento. Como uma oferenda. Como uma moeda. Como se seu valor estivesse apenas em sua virgindade e juventude. Ela correu para dentro, as mãos tremendo, o coração batendo como se tentasse escapar de seu próprio peito. A mãe, fraca e doente na cama, chorava em silêncio. O pai? Morto há anos. O tio? Vendeu-a. Noah, murmurou sua mãe. Talvez Deus esteja abrindo uma porta para você. Mas Noah sentia que algo estava profundamente errado. No fim da tarde, colocaram-na em um vestido simples, mas limpo. Trançaram seus cabelos com flores secas, símbolo de pureza. E então, ela foi colocada no banco de trás de um carro preto, entre dois guardas silenciosos. As lágrimas não desciam. Havia algo mais forte do que o choro, o medo. Medo do desconhecido. Medo de ser tocada por alguém que ela não conhecia. Medo de perder sua essência. Medo de ser apenas um objeto em um palácio cheio de silêncios e sombras. O palácio apareceu no horizonte como um delírio dourado. Torres altas, muros de mármore branco, e uma aura de poder que causava fascínio e opressão ao mesmo tempo. Lá dentro, tudo era silêncio. Nenhuma música. Nenhum riso. Apenas passos ecoando por corredores infinitos. Ela foi levada até um quarto amplo, com cortinas pesadas e mobília impecável. Um quarto, de esposa. O coração de Noah apertou. E então, ele entrou. Sheik Malik era um homem de presença esmagadora. Alto, imponente, com traços duros esculpidos por anos de silêncio, poder e segredos. Seus olhos eram negros como a noite,
mas havia neles uma sombra diferente, uma dor contida, quase imperceptível. Ele era o tipo de homem que nunca pedia, apenas ordenava. Mas diante de No, ele hesitou por um segundo. Um segundo que dizia muito mais do que qualquer palavra. Você deve estar assustada, disse ele, com a voz rouca e controlada. Ela assentiu, sem conseguir encará-lo. Não vou te tocar, continuou. Não sem sua permissão. Aquelas palavras a confundiram. Aquele homem, que poderia tê-la forçado, estava se afastando. Ela o olhou pela primeira vez. E viu mais do que esperava. Viu solidão. Viu paredes ao redor de um coração despedaçado. E viu, pela primeira vez, que talvez, ele também estivesse preso em algo que não escolhera. Os dias seguintes foram uma mistura de encanto silencioso e medo constante. Não era maltratada. Pelo contrário. Recebia roupas finas, livros, caminhava pelos jardins. Mas era vigiada. Observada. E o sheik permanecia distante. Até que uma noite, durante o jantar, ele a surpreendeu. Me diga, o que mais deseja da vida, No? Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade que brotou do fundo da alma. Ser mãe. Construir uma família. É o meu maior sonho. Um silêncio cortante caiu sobre a mesa. Malik pousou o cálice devagar. Seu olhar escureceu. Seus dedos tremeram. E então ele se levantou, sem dizer nada, e saiu. Foi naquele instante que algo inacreditável começou a crescer dentro dela. A dúvida. O medo. E a pergunta que não queria calar: por que aquele homem parecia fugir tanto do assunto filhos? Não dormiu naquela noite. Ficou sentada à janela do quarto, abraçada aos próprios joelhos, observando o céu estrelado que parecia zombar da sua solidão. O vento soprava como um sussurro, como se tentasse consolar a jovem que jamais sonhara em viver num palácio sem amor. O silêncio do sheik após sua confissão sobre querer ser mãe lhe corroía por dentro. Aquela reação estranha, contida, quase ferida, havia algo ali. Algo que ela não entendia, mas sentia com intensidade. O medo voltou a se alojar no peito de No, um medo diferente de quando foi trazida à força. Agora era um medo mais profundo, o de ter sido jogada em um destino que jamais se encontraria com seus sonhos mais sinceros. O desejo de ser mãe não era um capricho. Era parte de quem ela era. Era o que lhe dava sentido. E Malik, com toda sua imponência e silêncio, parecia carregar um segredo que sufocava aquilo que ela mais desejava viver. Na manhã seguinte, No foi até os jardins. Precisava de ar, precisava pensar. Caminhou entre as rosas brancas, tão impecáveis quanto frias, e sentou-se à sombra de uma oliveira antiga. Lembrou-se da infância, quando contava às bonecas imaginárias que seria a melhor mãe do mundo. Que teria 3 filhos, e que um deles se chamaria Omar, em homenagem ao pai que havia partido cedo demais. Mas agora, ali, naquela prisão dourada, as bonecas estavam distantes, e o futuro que imaginara parecia um livro que jamais poderia ler até o fim. De repente, uma voz ecoou atrás dela. Você parece triste. Ainda não se acostumou com o palácio? No se virou devagar e viu uma mulher mais velha, de olhar curioso e fala macia. Vestia-se discretamente, mas com autoridade. Era Yasmina, uma das governantas mais antigas do lugar. Estou tentando me adaptar, respondeu No, com um sorriso que desmentia seus olhos. Yasmina se aproximou e sentou ao seu lado. Havia algo de maternal naquele gesto. O sheik não é um homem fácil. Mas é justo, no seu próprio modo. Carrega dores que não compartilha com ninguém. Dores?
No perguntou, surpresa. Yasmina a olhou por alguns segundos, como se ponderasse até onde podia ir. Às vezes, o coração de um homem poderoso é o que mais sangra, minha querida. Malik perdeu muitas coisas na vida. E o que sobrou dele, foi um silêncio cheio de lembranças que o mundo não vê. Não soube o que responder. Sentiu-se dividida. Parte de si se compadecia daquele homem sombrio e solitário. Outra parte sentia raiva por ele estar arruinando seus sonhos com esse silêncio cruel. Quando voltou ao quarto, encontrou um livro deixado sobre a cama. Era de poemas antigos, todos sobre paternidade, amor e destino. Um marcador indicava uma página, e ali, com letras suaves, estava sublinhado: alguns homens nascem para liderar na guerra, mas nunca serão chamados de pai. Seu coração gelou. Aquilo era um recado? Um lamento? Um pedido de perdão? As horas passaram lentas. Dias se seguiram. E o comportamento de Malik só confirmava suas suspeitas. Ele a tratava com respeito, com certa doçura distante, mas nunca a tocava. Nunca falava de filhos. Nunca falava do futuro. No começou a observar mais. A reparar nos momentos em que ele passava as mãos pela barriga, como se ali morasse uma dor invisível. Uma noite, escondida atrás de uma porta semiaberta, ela o ouviu conversando com um médico. Não adianta trazer esperança, doutor, dizia Malik, com a voz embargada. Isso já foi tentado inúmeras vezes. Eu não posso. Não posso dar filhos a ninguém. Já me acostumei com essa maldição. No recuou com um baque no coração. As palavras caíram sobre ela como tempestade. As pernas fraquejaram. As mãos tremiam. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Chorou como não chorava desde criança. O que ouvirá era a confirmação daquilo que mais temia. Malik era estéril. Não podia ter filhos. E sabia disso. E ainda assim, aceitara casar com ela. A raiva cresceu. A revolta queimou por dentro. Ela não era uma boneca. Não era uma moeda de troca. E não merecia ter sido envolvida em um casamento sem verdade. Na manhã seguinte, ela o enfrentou. Encarou o homem que sempre evitava olhá-la diretamente. Por que não me disse? Sua voz saiu firme, embora o coração estivesse em pedaços. Malik demorou a levantar os olhos. Estavam vermelhos. Havia algo de frágil naquele homem tão duro. Porque eu tinha vergonha, respondeu ele, com a honestidade crua de quem já não tinha mais força para fingir. Vergonha de ser metade. De não poder te dar o que você tanto deseja. Pensei que talvez o tempo apagasse esse desejo em você. Você não tem o direito de decidir isso por mim. No gritou, com lágrimas nos olhos. Eu sonhei a vida toda com uma família. E você sabia disso. E mesmo assim. Eu sei. Eu sei, No. E se você quiser ir embora, eu deixo. Abrirei os portões e nunca te procurarei. Mas me diga uma coisa, ele se aproximou, a voz mais baixa agora, em algum momento, você me amou, um pouco que seja? Ela não respondeu. Porque não sabia. Ou talvez soubesse, e tivesse medo da resposta. Malik saiu. E deixou para trás um silêncio ainda mais ensurdecedor. No caiu sobre a cama, abraçada ao travesseiro, tentando entender o que doía mais, a traição, a perda do sonho, ou a ausência dele naquele momento em que ela mais precisava de alguém para segurá-la. Mas no fundo, em algum lugar escondido dentro dela, algo pulsava. Um sentimento confuso, entre raiva e ternura. Porque, apesar de tudo,
ela havia visto nos olhos dele uma dor real. E talvez, só talvez, dois corações despedaçados ainda pudessem encontrar um ao outro, mesmo entre as ruínas. Não saiu do quarto durante todo o dia seguinte. As janelas continuavam fechadas, e o mundo lá fora parecia distante, indiferente à guerra silenciosa que acontecia dentro dela. O silêncio entre ela e Malik era agora uma ferida aberta. Não havia mais máscaras, nem ilusões. A verdade estava exposta como uma lâmina, ele não podia dar a ela o que ela mais desejava. E, ainda assim, algo dentro de Noah se recusava a odiá-lo por completo. Porque seu coração ainda doía quando pensava nele. Porque o rosto dele não saía de sua mente, mesmo depois da confissão. Aquilo era mais do que mágoa. Era um sentimento que nascia da compaixão, da convivência, da presença silenciosa que Malik tinha em cada canto do palácio. Era uma ligação inesperada, involuntária, e devastadora. Ao entardecer, ela finalmente saiu. Precisava respirar. Caminhou até o corredor que levava à biblioteca do palácio, um lugar onde ninguém costumava ir, exceto Malik. Era um refúgio silencioso, feito de madeira escura, estantes infinitas e um aroma antigo de tinta e pergaminho. Lá, ela o encontrou. Sentado numa poltrona de couro, sem a tradicional túnica branca, mas com roupas simples, como se ali, ele deixasse de ser o sheik e voltasse a ser apenas um homem. Malik não se moveu quando a viu. Apenas a observou por cima do livro aberto, com o mesmo olhar calado de sempre. Noah parou à porta, incerta. O coração acelerado. Quis ir embora. Mas não foi. Eu não esperava te ver aqui, disse ele, finalmente, com uma voz baixa, quase um sussurro. Ela respirou fundo. Aproximou-se. Cada passo era uma decisão. Cada batida de seu coração, um grito. Achei que talvez fosse hora de conhecer quem é o homem por trás do luxo. Malik fechou o livro. Os olhos, antes sombrios, suavizaram por um instante. O homem por trás do luxo não tem muito a oferecer. Eu não quero riqueza. Nunca quis. Ele riu, mas era um riso triste, quebrado. É por isso que você me assusta. Ela sentou-se diante dele. Não havia mesa entre eles. Nenhuma barreira. Conte-me sobre você. Sem títulos. Sem mentiras. Malik a observou longamente. Como se ponderasse se ainda valia a pena abrir um coração tantas vezes rejeitado. Então, começou. Eu era o mais novo de 3 irmãos. Meu pai era um homem duro. Queria herdeiros fortes. Queria guerreiros. Quando soube que eu não poderia ter filhos, me considerou um erro. Um defeito de fabricação. Fui enviado para longe ainda jovem. Estudei no exterior. Fiz negócios. Tornei-me rico. Tornei-me um homem que ninguém ousa contrariar. Mas, nunca me senti inteiro. A confissão caiu como um peso nos ombros de Noah. Ela sentiu a dor dele como se fosse sua. Era inacreditável como alguém tão poderoso podia ter sido tão rejeitado. O mundo o via como rei, mas por dentro, ele era apenas um homem que nunca foi aceito por quem mais deveria tê-lo amado. E as mulheres? Ela perguntou, com cautela. Já amei, respondeu, sem hesitar. Uma, apenas. Quando era jovem. Ela me deixou quando descobriu. Disse que jamais viveria um casamento sem filhos. E eu, nunca mais permiti que ninguém se aproximasse o suficiente para me ferir de novo. Até eu. O silêncio que se seguiu foi profundo. Tão denso que não podia ouvir seu próprio coração batendo. Malik abaixou os olhos.
Parecia envergonhado. Vulnerável. Eu jurei que não me casaria de novo. Mas sua história chegou até mim, e havia algo no seu olhar. Algo que me fez esquecer todas as minhas promessas. Você me comprou, ela disse, sem acusação, mas com a verdade nua. Eu te aceitei. Para te proteger. Para tentar viver algo que não fosse apenas sobrevivência. As palavras pairaram no ar como fumaça. Não sabia o que dizer. Ele não era o monstro que imaginara. Era um homem despedaçado, tentando costurar os retalhos da própria alma. O desejo que ela sentia por ele, aquele desejo reprimido, quase imperceptível, agora parecia aceso em um lugar escondido dentro dela. Não era apenas físico. Era o desejo de se conectar com aquela alma quebrada. De curar com o toque o que a vida tinha destruído com palavras. Nos dias seguintes, No passou a observá-lo de um jeito diferente. Malik acordava cedo. Caminhava pelos corredores. Lia muito. Conversava com os empregados com respeito. E à noite, ficava sozinho na biblioteca, como se aquele lugar fosse seu abrigo contra o mundo. Em uma dessas noites, No levou chá até ele. Uma bandeja de prata, 2 copos, e o coração na garganta. Posso entrar? Sempre, respondeu ele, sem erguer os olhos do livro. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se. O perfume do chá misturava-se ao aroma das páginas antigas. Malik a olhou. E por um instante, ela viu nos olhos dele, algo que a fez estremecer, fascínio. Puro. Intenso. Inesperado. Você tem sido gentil, disse ele. Você tem sido humano, respondeu ela. Eles sorriram, pela primeira vez juntos. E naquele instante, algo mudou. A distância entre eles não parecia tão grande. Os muros começaram a rachar. No voltou ao quarto com o coração em chamas. Sentia-se viva. Confusa. Atraída. Perdida. Mas, pela primeira vez, não completamente sozinha. Na manhã seguinte, Yasmina entrou no quarto com um lenço nas mãos. A senhora vai ao salão hoje. O sheik pediu. Por quê? Haverá um jantar. No assentiu, desconfiada. Vestiu-se com um vestido esmeralda que lhe ofereciam raramente, tecido leve, mangas longas e cabelos soltos. Desceu pelas escadas com o coração aos saltos. O salão estava iluminado por centenas de velas. A mesa para 2. Ao fundo, músicos dedilhavam um alaúde. Malik estava à cabeceira, usando um traje preto que realçava ainda mais a nobreza dos seus traços. Ao vê-la, levantou-se. Os olhos brilharam por um segundo. Como se vissem algo que ele jamais esperava ver. Você está encantadora. Ela corou. Sentou-se. A comida era exótica. Os vinhos doces. Mas o que importava era o clima. Algo havia mudado. Eles riam. Conversavam. Trocaram olhares mais longos. E quando No se levantou para sair, Malik a segurou delicadamente pelo pulso. No. Ela virou-se, o coração quase saltando do peito. Eu sei que não posso te dar tudo. Mas se me permitir, eu gostaria de te dar o que ainda me resta. Ela não respondeu. Mas também não recuou. O toque da mão dele em sua pele era quente, firme, e trouxe um arrepio inesperado. Ele não tentou beijá-la. Apenas soltou sua mão devagar, como se ela fosse feita de cristal. E quando ela subiu para o quarto naquela noite, algo dentro de si estava diferente. Malik não era mais um estranho.
Era um enigma que ela queria desvendar. Um homem que começava a tocar partes da sua alma que ela mesma não sabia que existiam. Nos dias que se seguiram ao jantar, No sentia que havia cruzado uma fronteira invisível. Não era apenas a maneira como Malik a olhava, mas o modo como o palácio parecia reagir à presença dela. Os corredores já não pareciam tão frios, os criados sorriam com mais frequência, e até a brisa que entrava pelas janelas parecia menos cortante. Era como se, sem perceber, ela estivesse transformando aquele lugar, e aquele homem, com sua presença silenciosa, mas poderosa. Ainda assim, havia algo que a impedia de se entregar completamente. Um nó em sua alma. Uma lembrança constante de que, por mais que o amor estivesse brotando no inesperado, seu maior sonho ainda estava proibido. Malik, por sua vez, também havia mudado. Já não se escondia tanto. Passava as tardes no jardim, conversava com No sobre livros, política, até mesmo sobre sua infância. Mas nunca, jamais sobre filhos. Esse era o abismo que ainda os separava. E No, mesmo tentando ignorar, sentia que aquele silêncio era uma prisão disfarçada de ternura. Numa tarde quente, eles caminharam juntos por um dos pátios internos do palácio. No usava um vestido leve, e seus cabelos estavam presos com uma fita simples. Malik a observava em silêncio, como se cada gesto dela fosse encantador demais para ser interrompido. "Você parece mais leve hoje", comentou ele, com um meio sorriso. "Talvez porque esteja aprendendo a dançar por dentro." "Mesmo quando não há música", ela respondeu, encarando o céu pálido. Malik parou de andar. Ficou sério. "Você sempre diz coisas que me desarmam. Não sei como lida tão bem com a dor." "Eu não lido. Só me recuso a deixar que ela seja maior do que meus sonhos." O olhar dele escureceu. No sentiu a tensão no ar, aquele momento em que a conversa poderia mudar tudo, mas ele se afastou. De novo. Desejo reprimido, medo e vergonha entrelaçados em silêncio. Ela sentia que Malik a queria. Não com a luxúria de um homem qualquer, mas com a fome de quem passou tempo demais sem tocar em algo verdadeiro. Havia noites em que ela ouvia passar pela porta de seu quarto, em silêncio, apenas para depois desaparecer novamente pelos corredores escuros. No se deitava de costas, olhando para o teto, sentindo o corpo inteiro tremer com algo que não sabia nomear. Não era só carência, era um clamor do corpo e da alma, misturados. Certa noite, ao se deitar, ouviu batidas leves na porta. Seu coração disparou. Abriu devagar. Era ele. Malik. Sem os trajes de autoridade, sem os anéis dourados, sem o ar de rei. Apenas um homem, com os olhos cheios de hesitação. "Posso entrar?" Ela assentiu. Ele caminhou até a janela e permaneceu ali por um tempo, sem dizer nada. "Eu queria te mostrar algo", disse por fim. Agora?" "Agora." Sem entender muito, No pegou um véu leve, cobriu os cabelos e o seguiu em silêncio. Cruzaram corredores que ela ainda não conhecia. Desceram escadas em espiral, passaram por portas antigas. Por fim, entraram em um pequeno cômodo escondido sob o palácio. Havia caixas de madeira, retratos antigos, e uma atmosfera carregada de saudade. Malik se ajoelhou diante de um baú e abriu a tampa. De lá, retirou um objeto envolto em tecido. Era um berço. Pequeno, entalhado à mão, com símbolos antigos nas laterais. Havia pó, mas não abandono. Era um objeto que fora guardado com cuidado, mesmo na dor. "Eu mandei fazer isso, quando pensei que seria pai", disse ele, quase sussurrando. "Há muitos anos. Muito antes de saber que jamais seguraria um filho nos braços." No sentiu a garganta fechar.
Aquela imagem era comovente demais. O homem que o mundo via como intocável, frio e inalcançável, agora estava ali, ajoelhado diante da lembrança de um sonho destruído. Por que me mostrou isso? Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto algo renascer em mim. Algo que pensei que estivesse morto. E isso aconteceu por sua causa. Ela se ajoelhou ao lado dele. Tocou o berço com a ponta dos dedos. As lágrimas desceram silenciosas. Havia uma ponte invisível sendo construída ali, feita de confissões, dor e esperança. Eu não sei o que Deus planejou para nós, Malik. Mas sei que não estou mais sozinha. E isso já é um milagre. Ele a olhou. Os olhos úmidos. As mãos entrelaçadas às dela. Por um momento, ela pensou que ele a beijaria. Mas não. Ele apenas encostou a testa na dela, e ficaram ali, dois sobreviventes, respirando no mesmo tempo, no mesmo silêncio. Nos dias seguintes, algo se solidificou entre eles. Ainda não havia beijos, nem toques mais íntimos. Mas havia presença. Profunda. Quase sagrada. Eles passaram a tomar chá juntos todas as noites, a dividir risadas leves e a compartilhar lembranças. Noah descobriu que Malik tinha um talento surpreendente para a música. Tocava ou com uma delicadeza que fazia as paredes do palácio vibrarem de emoção. Mas a calma durou pouco. Certa manhã, Noah caminhava pelos corredores quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de reuniões. Curiosa, aproximou-se discretamente e ouviu Yasmina discutindo com alguém. Ela não foi feita para esse mundo. Você sabe disso, Malik. Está se envolvendo demais. Chega, Yasmina. A voz dele ecoou, firme, cortante. Não interfira onde não foi chamada. Noah sentiu o chão sumir. Aquilo doía. Sabia que Yasmina a queria bem, mas ouvir-se descrita como inadequada foi como uma facada no estômago. Voltou para o quarto, tentando conter as lágrimas. O velho medo voltava com força, o de ser apenas uma peça descartável em um jogo que não compreendia. Naquela noite, Malik bateu em sua porta. Ela demorou para abrir. Eu ouvi, ela disse, antes que ele falasse qualquer coisa. Eu sei que você está com medo. Mas eu também estou. E mesmo assim, continuo aqui. Malik a encarou com uma mistura de desespero e ternura. Aproximou-se. Não disse mais nada. Apenas segurou o rosto dela com as duas mãos, com delicadeza. E pela primeira vez, seus lábios se encontraram. Foi um beijo contido, tremido, cheio de emoção crua. Um beijo inspirador, profundo, inquieto. Noah sentiu o coração disparar. O mundo desapareceu. Só havia eles dois, naquela bolha de calor e desejo e fascínio inexplicável. Quando se separaram, ele sussurrou. Não posso te prometer um filho. Mas posso te prometer meu coração. E então saiu, deixando-a com o corpo em chamas, os olhos marejados, e a alma tremendo por inteiro. Noah encostou-se à parede, tentando se recompor. Era como se um furacão tivesse passado por ela. Não sabia o que viria depois. Mas agora, uma coisa era certa, ela já não queria mais fugir. E talvez estivesse começando a amar. Na manhã seguinte ao beijo, Noah acordou com uma inquietação no peito que não sabia nomear. Era como se seu corpo ainda estivesse preso ao toque de Malik, e sua alma, flutuando entre a realidade e o que queria acreditar. Tudo havia mudado com aquele gesto. Tudo. E ao mesmo tempo, nada estava definido. O palácio parecia o mesmo. Os corredores, silenciosos. As sombras, intocadas.
Mas dentro dela, uma nova chama ardia, uma que não podia mais apagar. Nos dias que seguiram, Malik manteve-se afastado. Não por indiferença, mas por medo. Noel sentia. Havia algo no modo como ele evitava olhá-la por muito tempo, como se estivesse lutando contra algo maior do que os dois. Como se amar fosse perigoso. Como se tocá-la, de novo, significasse ultrapassar uma linha que ele não sabia se poderia sustentar. Noel, por outro lado, sentia-se em combustão. Tudo o que ela havia reprimido por tanto tempo, o desejo de ser amada, o desejo de pertencer a alguém, o desejo de se entregar, estava ali, na pele, nos lábios, no sangue. A noite do beijo não havia sido o fim. Havia sido o início. Foi então que Noel tomou uma decisão. Não esperaria mais ser conduzida. Pela primeira vez, guiaria o próprio destino. Bateu à porta do escritório de Malik com o coração na garganta. Ele demorou a abrir, e quando o fez, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ou bebido. Ou ambos. Noel, disse ele, surpreso, está tudo bem? Ela não respondeu. Apenas entrou. Caminhou até a lareira apagada, e virou-se para encará-lo de frente. Ele ficou imóvel, como se não soubesse o que esperar. Você me beijou, ela disse, firme. Você abriu uma porta dentro de mim, e agora se esconde? Eu não, ele tentou falar, mas ela ergueu a mão. Eu não quero promessas. Nem juras. Mas mereço a verdade. Toda ela. Malik se aproximou lentamente, como um homem que caminha rumo à própria sentença. Sentou-se diante dela, e sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Noel, eu escondi mais de você do que devia. Não foi apenas covardia. Foi medo. Puro medo. Ela franziu o senho. A tensão no ar aumentava. Do quê? Malik suspirou. Passou as mãos pelos cabelos. Os olhos não encontravam os dela. Eu não posso ter filhos. Você já sabe disso. Mas, esse não é o único segredo. Um frio percorreu a espinha de Noel. Tem mais. Sim, disse ele, e seu rosto pareceu envelhecer em segundos. A mulher que me deixou, anos atrás, ela não apenas partiu. Ela me destruiu. E levou com ela, uma parte de mim que jamais recuperei. O que ela fez? Malik levantou-se, começou a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado tentando se libertar da própria pele. Ela me traiu. Estava grávida, de outro homem. E mesmo assim, fingiu que era meu filho. Eu descobri tarde demais. Quando me apaixonei por aquela criança, ela me contou a verdade. Que nunca foi minha. Que eu era apenas um tolo impotente tentando brincar de família. Foi a dor mais profunda que já vivi. Noel sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era mais do que ela imaginava. Mais do que qualquer ferida física. Era uma cicatriz na alma. Profunda. Irreversível. Por um instante, quis abraçá-lo. Mas se conteve. E desde então, você decidiu que nunca mais tentaria? Eu decidi, que não merecia mais. Que a paternidade era um papel que o destino havia me negado. Eu me fechei, Noel. Virei gelo. Até você. O silêncio se arrastou entre eles. Noel lutava contra um turbilhão de emoções. Compaixão. Raiva. Tristeza. Desejo. Tudo junto. Tudo confuso. Por fim, aproximou-se dele. Tocou sua mão com delicadeza. Você não é menos homem por isso, Malik.
A dor não te diminui. Ela só te revela. Ele a encarou com intensidade. Havia ali um brilho novo em seus olhos. Um brilho de redenção. No, sussurrou ele, se aproximando mais, você me devolveu a vida. Mas eu tenho medo de machucá-la. De não ser o suficiente. De não te dar o que você mais deseja. Ela respirou fundo. Sabia que estava diante de um momento que poderia mudar tudo. Eu ainda sonho com filhos, sim. Mas o que eu mais quero agora é não viver uma mentira. Eu prefiro uma verdade dolorosa ao que vivi antes, a negação de mim mesma. E com você, pela primeira vez, eu sou vista. Eu existo. Foi como se suas palavras quebrassem a última muralha em Malik. Ele a puxou devagar pela cintura, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. E a beijou. Um beijo diferente do primeiro. Não havia mais hesitação. Nem medo. Era entrega. Ardente. Quente. Profunda. O tipo de beijo que cura feridas que palavras jamais alcançariam. Naquela noite, ele a levou para seus aposentos. Não com pressa, mas com reverência. No tremia. De medo. De desejo. De tudo ao mesmo tempo. Malik a deitou sobre os lençóis de linho branco como quem deposita uma flor rara em um altar. Seus toques eram suaves, mas intensos. Cada gesto dizia, você importa. O corpo de No respondeu com arrepio, calor e uma sensação arrebatadora de pertencimento. E então, quando seus corpos se fundiram pela primeira vez, foi como se o mundo parasse de girar. Como se o universo inteiro respirasse com eles. Não foi apenas físico. Foi espiritual. Um reencontro de almas perdidas. No chorou. E Malik também. Porque naquele momento, não eram um sheik e uma jovem dada como esposa. Eram apenas dois seres quebrados tentando amar. Depois, deitados lado a lado, ela adormeceu com a cabeça em seu peito. E Malik, que por tantos anos temeu a intimidade, a tocava com os dedos como quem guarda um segredo precioso. Mas o destino nunca dorme por muito tempo. Na manhã seguinte, No acordou sozinha. Malik havia sumido. O quarto estava frio. E sobre a mesinha, uma carta dobrada. Ela a pegou, com o coração apertado. As palavras ali escritas eram curtas. Secas. E terrivelmente inesperadas. Preciso partir por alguns dias. Não me procure. Malik. Seu mundo desabou. As mãos tremiam. O peito ardia. Por quê? Depois de tudo, ele a abandonaria outra vez? No correu até Yasmina. Onde ele está? Yasmina hesitou, surpresa. Eu não posso dizer, minha senhora. Não. Depois de tudo? A voz de No saiu embargada. Eu me entreguei a ele, e agora acordo com um bilhete. Malik foi chamado às pressas por um mensageiro. Algo urgente. Não sei os detalhes. No sentiu o coração desmoronar. Voltou ao quarto, trancou a porta, e chorou como não chorava desde que foi arrancada da casa dos pais. O medo de ter sido usada. O medo de que tudo tivesse sido apenas uma ilusão. O medo de amar sozinha. Mas no fundo, algo a impedia de cair totalmente. Aquele olhar de Malik. As lágrimas dele. A ternura. Não podiam ter sido mentira. Não podiam. E então jurou a si mesma que esperaria. Que acreditaria, mais uma vez.
Mesmo sabendo que o amor, às vezes, é o segredo mais perigoso de todos. No passou os 3 primeiros dias sem Malik como se estivesse em suspenso, presa entre a lembrança do que viveram e o medo devastador de que aquilo tivesse sido apenas mais uma fantasia fugaz. O palácio, antes silencioso, agora parecia sufocante. As paredes que guardaram suas conversas, os corredores onde ele a observava discretamente, os jardins que testemunharam seus sorrisos tímidos, tudo parecia zombar dela. Malik não mandava notícias. Nenhuma carta. Nenhum sinal. Era como se tivesse evaporado depois da noite mais intensa que haviam vivido juntos. Uma noite que No jamais esqueceria. Um toque de amor tão profundo, surpreendente, encantador, que ainda ardia em sua pele como uma promessa, ou uma maldição. Ela se levantava todas as manhãs esperando encontrar algo dele. Um sinal, uma mensagem, qualquer coisa. Mas só o vazio a esperava. E aquele vazio começou a corroer seu peito. No começou a evitar as servas, recusou refeições, parou de caminhar nos jardins. Isolou-se. O quarto tornou-se uma caverna escura onde seus pensamentos ecoavam em círculos. E dentro dela, um medo cada vez mais cruel se espalhava. Será que ele se arrependeu? Será que ela havia se entregado por um instante de fraqueza dele? Estaria agora, descartada? Yasmina foi a única que tentou se aproximar. Levou sopa certa noite, entrou silenciosa e sentou-se ao lado da jovem, que estava encolhida no chão, com os olhos inchados. Minha menina, você precisa comer. Ele me deixou, sussurrou No, sem sequer erguer os olhos. Depois de tudo, ele me deixou. Yasmina ficou em silêncio por alguns segundos. Então, disse algo que mexeu fundo com No. O amor é como a água nos desertos, se você duvidar que ele existe, você morre de sede antes de encontrá-lo. Espere, No. Espere mais um pouco. Às vezes, o silêncio também é um grito desesperado. Mas a espera se tornava insuportável. No quarto dia, ao amanhecer, No acordou diferente. O corpo dolorido. Uma náusea estranha. Ela tentou ignorar, mas a tontura voltou com força. O cheiro do chá parecia insuportável. A luz do sol doía nos olhos. E de repente, o mundo girou. Ela caiu de joelhos, apoiando-se no chão frio, respirando fundo para não vomitar. No. Yasmina correu ao ouvir o som da queda. Está pálida. Está tudo bem? Eu não sei. Meu estômago. Yasmina franziu o senho. Olhou-a de cima a baixo. Silenciosa por alguns segundos, depois sussurrou, quase sem voz. Quando foi sua última lua? No a encarou. As palavras não vinham. O coração disparou. A mente tentava se defender, mas o corpo sabia. Horas depois, veio a confirmação. A parteira do palácio, uma senhora de fala delicada, olhou para ela com olhos marejados e um leve sorriso nos lábios. Você está grávida, minha flor. As palavras explodiram no ar como uma bomba. No ficou imóvel. Era inacreditável. Inacreditável. Malik era estéril. Ele mesmo havia dito. Havia desistido. Havia se condenado. Mas agora, o impossível acontecerá. No estava carregando um filho. Um milagre. Mas junto da alegria, veio o pânico. E se ele não acreditasse? E se achasse que ela havia o traído? Que fizera o mesmo que a outra mulher? A memória do que ele contará sobre aquela traição a golpeou com força. No segurou o ventre ainda invisível e sentiu um medo tão grande que mal conseguia respirar.
Malik precisava saber. Mas onde ele estava? Ela foi até Yasmina. Pela primeira vez, exigiu. Sem lágrimas. Sem súplica. Com autoridade. Eu quero saber onde ele está. Agora. Yasmina hesitou, mas algo no olhar de No fez com que ela cedesse. Ele foi ao norte. Resolver um antigo conflito com tribos locais. Mas deve retornar amanhã. Já está a caminho. No passou aquela noite em claro, deitada de lado, com as mãos sobre o ventre. Uma mistura de fascínio e terror a consumia. Como contar? Como fazê-lo acreditar? E se ele duvidasse, se afastaria para sempre. No fim da tarde seguinte, ela ouviu os cavalos. O som das rodas do carro. O portão principal sendo aberto. O coração parecia explodir no peito. Ela correu até a sacada, e lá estava ele. Malik. Em seu traje negro, coberto de areia e poeira. Os olhos cansados. Mas vivos. Quando ele entrou no palácio, Yasmina se aproximou com cautela. Ela está te esperando. Malik assentiu, sem dizer uma palavra. Subiu as escadas, parando diante da porta do quarto. Bateu uma vez. E entrou. No estava em pé, de costas. O véu cobrindo os cabelos. As mãos entrelaçadas. Quando se virou, os olhos dele se prenderam nos dela como se o tempo congelasse. Por que foi embora sem dizer a verdade? Perguntou ela, com voz baixa. Porque eu não sou bom nisso, No. Não sei como lidar com felicidade. Com entrega. Eu só sei fugir. Ela respirou fundo. O momento havia chegado. Então me escute. Porque o que vou dizer vai mudar tudo. Malik arregalou os olhos. Aproximou-se. O silêncio era absoluto. Eu estou grávida. Ele parou. O mundo parou. A respiração cessou. Por alguns segundos, parecia que tudo ao redor havia sumido. No viu a cor se esvair do rosto dele. No, a voz dele tremeu. Isso, não é possível. Ela se aproximou. Segurou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Mas é real. Está aqui. Dentro de mim. Um filho nosso. Não, não pode ser. Ele recuou um passo, o rosto tomado por um medo quase irracional. Eu não posso ter filhos. Você acreditou nisso por tanto tempo que virou sua verdade. Mas agora, Malik, a vida provou o contrário. Como sei que é meu? A pergunta cortou como uma faca. No engoliu em seco. A dor queimando nos olhos. Porque eu me entreguei a você. Só a você. E se isso não basta, então eu não deveria estar aqui. Ela saiu. Rápido. Com lágrimas ardendo. Malik ficou parado. Congelado. A mente em conflito. O passado gritando. A dúvida corroendo. Mas a dor no peito era diferente de tudo que já sentirá. Na madrugada, No ainda estava acordada quando ouviu a porta se abrir devagar. Malik entrou, descalço, com os olhos cheios de água. Ele ajoelhou-se diante dela, no chão. Me perdoe, eu tive medo. Medo de acreditar. Medo de ser enganado outra vez. Ela não respondeu. Apenas o olhou, em silêncio. Mas agora, não importa mais o passado. No, se esse filho é meu, se você está me dando isso, eu juro que serei um homem diferente. Ele colocou a cabeça sobre o colo dela e chorou. Como uma criança.
como um homem quebrado sendo, enfim, curado. Noah acariciou seus cabelos. E pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que o medo ainda estivesse ali, mesmo que o futuro fosse incerto, havia amor. Havia milagre. Havia vida. A notícia da gravidez de Noah se espalhou pelo palácio como um sussurro sagrado. Ninguém ousava comentar em voz alta, mas todos sabiam. Os criados a olhavam com uma mistura de respeito e assombro, como se estivessem diante de algo milagroso, e de certa forma, estavam. Noah, a jovem dada em casamento, havia feito o impossível. Gerava dentro de si o filho do sheik, que durante anos, acreditou ser estéril. Para muitos, era apenas coincidência. Para outros, um erro. Mas para ela, era a prova mais poderosa de que o amor podia transformar até as verdades mais dolorosas. Malik, desde a madrugada em que chorou no colo de Noah, não era mais o mesmo homem. Ele começou a mudar lentamente, como se o peso de anos de amargura estivesse, enfim, sendo arrancado de seus ombros. Passou a acordar cedo e a caminhar pelos jardins com ela, sempre ao seu lado, atento, protetor. Seus olhos, antes sombrios e distantes, agora buscavam o brilho nos dela com sede. Era como se só então tivesse aprendido a respirar. Você está mais leve, comentou Noah numa manhã, enquanto os dois caminhavam sob as palmeiras do pátio central. Você me aliviou do peso de mim mesmo, respondeu ele, tocando a mão dela com delicadeza. Ela sorriu. E naquele sorriso havia algo diferente. Algo que ia além da felicidade, era paz. Mas também havia medo. Um medo silencioso que crescia dentro dela, mesmo contra sua vontade. Porque o passado de Malik ainda era uma sombra. E ela sabia que, se não fosse enfrentado, poderia um dia retornar para sufocá-los. Foi durante uma consulta com o médico real que o milagre ganhou nome. Após exames e observações, o doutor retirou os óculos e declarou: não há dúvidas. É uma gestação normal, saudável, e completamente possível dentro das margens da fertilidade. Há casos como o de Sua Alteza, raros, sim, mas possíveis. O estigma de esterilidade, neste caso, não se confirma. Malik ouviu em silêncio, com os olhos fixos no chão. Noah segurou sua mão. Ela sabia o que aquela revelação significava. Anos de dor haviam sido construídos sobre um diagnóstico falho. Uma mentira que se tornará verdade pela força da crença. Eu me privei de viver por causa disso, sussurrou ele, após o médico sair. Deixei o amor me escapar tantas vezes. E agora é você quem carrega aquilo que eu julgava impossível. Ela o abraçou. Forte. Sentiu seu corpo ainda trêmulo, como se as palavras não fossem suficientes para sustentá-lo. Não é culpa sua, disse ela. Às vezes, o medo é mais forte que a razão. Mas agora a verdade é nossa. Com o passar das semanas, Noah começou a florescer. O corpo transformava-se com a gestação, e ela se movia com uma graça nova, como se a maternidade fosse sua forma mais pura de existir. Malik a observava como quem contempla uma obra divina. Tocava sua barriga todas as noites, conversava com o bebê mesmo quando ela dormia, e preparava sozinho um quarto inteiro, com as próprias mãos, para a criança que viria. Yasmina, ao ver aquela cena pela fresta da porta, não conteve as lágrimas. Aproximou-se de Noah certa noite, carregando um pedaço de tecido bordado. Isso foi feito pela mãe de Malik, quando ele nasceu. Guardei todos esses anos. Achei que nunca veria esse dia chegar. Noah acariciou o tecido, sentindo o peso da história que agora passava para ela. Uma linhagem de dor sendo finalmente quebrada por amor. Mas nem tudo era paz.
À medida que a barriga crescia, Noor sentia os olhares das esposas dos irmãos de Malik, mulheres que por conveniência ou política, faziam parte da estrutura familiar, mas que nunca haviam gerado um herdeiro. Ela passou a ser vista com hostilidade. Com ciúmes. Uma delas, Layla, esposa do irmão mais velho de Malik, não escondia o veneno nas palavras. Engraçado como uma simples camponesa conseguiu o que tantas outras jamais conseguiram, disse ela, durante uma cerimônia no pátio, com um sorriso falso nos lábios. Milagres, ou manipulações? Noor se manteve firme. Mas por dentro, ardia. Mais tarde, contou a Malik. Ele a ouviu em silêncio, mas sua expressão endureceu. Eu vou colocar um ponto final nisso. Não, Malik, disse ela. Não transforme nosso amor em guerra. Não vale a pena. Ele a olhou com intensidade. Você está errada. Você, e nosso filho, são tudo que me resta de verdadeiro. E não vou permitir que o veneno do passado destrua o que estamos construindo. E assim foi. Malik passou a impor limites, a afastar pessoas tóxicas do convívio de Noor, a protegê-la com uma força que ela jamais imaginou ver nele. E com isso, passou também a mudar por dentro. Ele sorria mais. Tocava instrumentos à noite. Contava histórias antigas de sua infância, de um tempo em que ainda acreditava que o amor podia salvá-lo. E agora, pela primeira vez, ele se deixava ser salvo. Certa noite, deitada ao lado dele, Noor perguntou: Você tem medo? Sempre tive. Ainda tem. Não do que virá. Mas de não ser tudo o que você merece. Ela se virou, colocou a mão sobre o rosto dele e sussurrou: Você já é. Porque me amou mesmo quando não sabia como. Ele a beijou com ternura, e naquela noite, não houve pressa. Não houve ardor desesperado. Foi um amor calmo, profundo, como o mar depois da tempestade. Um amor que não precisava provar mais nada, apenas existir. O tempo correu veloz. E com ele, a vida. Noor já não era a jovem assustada que havia chegado ao palácio. Era agora uma mulher plena, com a alma madura e o coração forte. Estava a poucas semanas de dar à luz. E mesmo com os medos naturais, carregava em si uma confiança que nem sabia de onde vinha. Até que numa noite em que as estrelas estavam especialmente nítidas, ela sentiu a primeira contração. Malik estava com ela. Não saiu um segundo sequer de sua presença. A segurava pelas mãos, murmurava palavras doces, e chorava com ela a cada dor. Respira, meu amor. Está chegando. Você está sendo incrível. Horas depois, com o quarto cheio de emoção, suor e lágrimas, ouviu-se o choro mais inesquecível que já ecoara naquele palácio. Era o choro da vida. Do milagre. Do filho que jamais deveria existir, segundo todos os diagnósticos e expectativas. Malik segurou o bebê nos braços com os olhos marejados, e a voz falhando. Ele é perfeito. Noor, você me deu tudo. Ela sorriu, exausta, mas plena. Não. Foi o amor que deu. E ali, naquele instante, o passado foi enterrado. O medo, dissolvido. E o milagre, vivido. O primeiro mês após o nascimento do bebê foi uma mistura de encantamento, exaustão e descoberta. Noor agora entendia o que era o amor em sua forma mais crua e divina. Segurar seu filho nos braços, senti-lo respirar contra seu peito, era como tocar a eternidade. Havia nele o sangue de um homem que foi ferido pela vida, mas que encontrou redenção. E havia nela o milagre que o amor costura quando tudo parece impossível. A criança foi chamada de Amir, o nome escolhido por Malik, que significava príncipe.
Mas para No, ele era muito mais do que isso. Era a concretização de um sonho que todos diziam ser inalcançável. Era a resposta de Deus a uma oração silenciosa feita em lágrimas. O palácio já não era mais o mesmo. O silêncio deu lugar a risos suaves, ao balbuciar de vozes infantis, e a um novo perfume no ar, o perfume da vida. Malik passava horas com o filho nos braços, observando-o dormir, cantarolando antigas canções que nunca havia ousado cantar antes. No o via, e o coração dela se preenchia com algo mais poderoso que qualquer paixão, admiração. Nunca pensei que veria esse homem assim, comentou Yasmina, emocionada, ao passar pelo jardim e vê-lo deitado na grama com Amir no colo. Ele sorria antes, mas agora, ele vive. No apenas sorriu. Já não precisava se defender, se justificar, se esconder. Ela pertencia ali. Não por conveniência, mas porque havia mudado tudo com sua presença. O amor que nasceu entre ela e Malik, tão improvável, havia criado raízes tão profundas que nenhum vento seria capaz de arrancá-las. Mas como em toda história verdadeira, a paz não vinha sem suas provas. Certa tarde, Laila, a esposa do irmão de Malik, foi vista na sala de reuniões do conselho, sussurrando com dois homens influentes da família. No não ouviu o que disseram, mas sentiu no ar o peso da conspiração. Malik, agora mais atento, percebeu a tensão e reuniu os conselheiros à noite. O que está sendo discutido em segredo será dito na minha presença, anunciou, com a autoridade que por tanto tempo estivera adormecida dentro dele. Foi então que os rumores vieram à tona, alguns membros da linhagem queriam contestar a paternidade de Amir. Diziam que um milagre era improvável demais. Que um homem estéril não poderia gerar um filho. Que No havia sido esperta demais, doce demais, pura demais, para ser real. A mesma história do passado de Malik estava se repetindo. Mas agora, havia algo diferente. Malik não fugiu. Não hesitou. Não teve medo. Eu conheço o sangue do meu filho, declarou com firmeza. Conheço a mulher que dorme ao meu lado. E se alguém aqui ousar desrespeitar minha família novamente, será banido não só da minha casa, mas do meu nome. No assistiu àquela cena escondida atrás de uma das colunas. As lágrimas escorriam, silenciosas. Aquele homem que um dia lhe pareceu frio e inatingível, agora era fogo, escudo e abrigo. Pela primeira vez, alguém a defendia com a mesma intensidade que ela sempre defendeu seus sonhos. Naquela noite, ele voltou ao quarto, encontrou-a em silêncio junto ao berço, embalando Amir com um leve cantar. Malik se aproximou devagar, ajoelhou-se e repousou a cabeça em seu colo. Um gesto mudo de gratidão, reverência e amor. Eu temi tudo, murmurou ele. Temi perder você. Temi não ser homem o bastante. Mas hoje, se você me permitir, quero te pedir algo. Ela o olhou, os olhos ainda molhados. O que for. Que me deixe ser pai não só do nosso filho, mas do seu coração. Todos os dias. Pelo resto da vida. No sorriu. Um sorriso cheio de alma, de histórias, de feridas curadas. Já é. Passaram-se meses, e o amor dele só crescia. No passou a ser chamada de luz do deserto pelos criados. Por onde passava, as pessoas sentiam-se tocadas por algo que não sabiam explicar. Malik, por sua vez, se tornou um líder diferente. Mais justo, mais humano. As decisões agora vinham com compaixão, não apenas com força. O nascimento de Amir foi celebrado nas aldeias distantes como um sinal de bênção. A mulher que todos julgavam frágil, havia curado um homem que ninguém acreditava ter salvação. Mas o momento mais simbólico ainda estava por vir. No aniversário de um ano de Amir,
Malik organizou uma celebração que reuniu todas as tribos e aliados do reino. Nobres, famílias simples, anciãos, crianças, todos estavam convidados. Nou, vestida com uma túnica bordada à mão, caminhou entre os presentes com o filho no colo, como uma rainha que havia sido coroada não pelo sangue, mas pelo amor. Quando ela chegou ao centro da praça de mármore onde seria feita a homenagem, Malik a esperava, de pé, com um medalhão dourado nas mãos. Todos silenciaram. O vento soprou suave. O sol, alto, banhava a cena com luz divina. Diante de todos aqui, eu declaro Nou, minha esposa de coração e alma. Não por obrigação, nem por tradição, mas por escolha. Porque sem ela, eu não teria me reencontrado. Sem ela, meu filho não teria nascido. E sem ela, este palácio não teria voltado a ser um lar. Nou mal podia conter as lágrimas. Malik colocou o medalhão em seu pescoço, e depois a beijou diante de todos. Um beijo que não era só paixão, mas uma promessa de eternidade. Amir, no colo dela, riu alto, como se entendesse tudo. Como se sua risada selasse o que o céu já havia confirmado, aquele amor era real e inacreditável. Inesquecível. Profundo. Verdadeiro. E assim, a jovem virgem que sonhava apenas em ser mãe se tornou não só mãe, mas também rainha de um coração que todos julgavam incapaz de amar. Ela havia sido dada em casamento como uma mercadoria. Mas encontrou um lar, um amor e uma vida que jamais ousou imaginar. Nou não era mais apenas uma mulher. Ela era símbolo. Era luz. Era milagre. E quando, anos mais tarde, contavam sua história para outras jovens nos vilarejos distantes, diziam que não foi o palácio que a transformou, mas o contrário, foi ela que transformou o palácio. Com fé, com alma, com amor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.